Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a gravação da aula, tá? A gente vai tratar hoje sobre alguns principais tipos de funções. A gente não vai abordar todos, a gente vai abordar alguns. Observar como é que a gente define, como é que a gente trabalha, como é que eu consigo esboçar rapidamente essa função. E a gente vai olhar alguns exercícios aplicados de funções também, tá? Nas aulas seguintes, a gente vai abordar outros tipos de funções, conhecendo, né, como é que a gente poderia fazer esboço de gráfico, como é que ela se comporta, fazer pequenas definições, né, que vão ajudando a construir esse esboço de forma melhor. Tá? Vou começar compartilhando a tela com vocês aqui, tá? E aí, à medida que a gente for fazendo as atividades, eu vou alternando com o quadro digital, tá? Vou fazer uma gravação aqui também pelo OBS, porque se a gente tiver algum problema com a gravação do Meet, a gente tem uma gravação de feedback, de backup, né? Deixa eu só gravar aqui pelo outro aplicativo. Só que eu acho que ele não tá. Acho que não vai funcionar aqui. Ele não tá conseguindo capturar a tela da gente. Só no Meet mesmo. Pronto, deixa eu iniciar aqui o compartilhamento. No finalzinho da aula passada, tá? No material que eu coloquei lá no AVA, a gente observou na aula síncrona até esse exemplo aplicado. Na continuação dos slides lá, tem o início dos slides que eu vou mostrar agora, tá? Que é a parte introdutória de funções lineares. Então, o material que está lá de slide é semelhante, né? O que a gente vai apresentar aqui inicialmente, porque a gente não viu essa parte, tá? A gente parou aqui nesse problema, nessa atividade, que é um exercício contextualizado. Aí nos slides tem o iniciozinho que eu ia tentar ver com vocês já na aula passada, mas não foi possível. Aí a gente começa desse ponto aqui, de função linear. Então, deixa eu só abrir aqui o outro slide, seria esse. Então, a gente vai observar os principais tipos de funções, vai ver as funções lineares, funções polinomiais, funções de potência, funções racionais, em algumas aplicações. Quando a gente está pensando numa função linear, é uma função que vai lembrar a gente esse esboço que está colocado aqui, tá? A função linear, ela tem a característica de que eu tenho uma relação existente entre as variáveis x e y, e essa relação a gente diz que é uma relação linear, a gente não tem uma potência mais alta. A gente consegue descrever essa relação observando que tanto o grau da potência da variável x quanto o grau da variável y é o mesmo, é 1. Tá? Quando a gente vai apresentar uma função, a gente sempre vai ter y em termos de uma função, uma expressão que depende da variável x. Esse y, a gente sempre fornece inicialmente ele com potência 1. Tá? Então, ele tem essa característica aqui, né? Essa variável aqui sempre vai estar com os expoente 1, e aqui pode estar com qualquer formato. Nesse caso, para ser uma relação linear, né, aqui o expoente 1, aqui o expoente também vai ser 1 na variável x, tá? Então, a função linear ela vai ter esse formato aqui, y igual a mx mais b, ou y igual a 1ax mais b, onde esse m, para essa expressão que está colocada aqui, vai representar para a gente uma informação importante, esse b também. O gráfico dessa função linear, esse formato que a gente tem aqui, tá? Esse é um dos possíveis, né? A gente também pode ter função linear com esse formato aqui. Vamos desenhar aqui. Isso aqui também é uma função linear, o gráfico de uma função linear, tá? É uma reta, né? Tanto aqui quanto aqui. Só que essa reta aqui, ela tem a característica que, à medida que eu estou aumentando o x, meu y está aumentando também, né? Meu y correspondente. Então, pego aqui um ponto, ó. Quando eu observo o valor x e o y aqui,
Se eu pegar aqui um outro ponto, ó, um x2 que é maior do que o x1, isso está me levando um valor de y maior também. Então, essa aqui é uma função linear, o gráfico dela é essa reta. E nesse caso aqui, a gente diz que é uma reta que é crescente, que à medida que eu estou aumentando o x, o y está aumentando. Nesse outro aqui, a gente tem uma relação linear também. Só que o que está acontecendo? À medida que eu estou aumentando o x, o valor do y, ele está diminuindo, né? Aqui. Esse aqui também é equação, né? Esse aqui também é representação da equação de uma reta, tá? Então, o formato, né, se vai ser assim, crescente, ou se vai ser assim, decrescente, vai ser determinado pela equação da reta, tá? Pela expressão da função. Esse mzinho que a gente tem lá, y igual a mx mais b, esse m aqui, é a declividade ou a inclinação da minha reta. Essa informação é que vai determinar se a minha função tem lá aquele comportamento crescente ou se ela vai ter aquele comportamento decrescente. Então, vai ser o valor desse m que vai sinalizar para mim esse comportamento do gráfico. Como é que eu faço para encontrar quem é essa inclinação? A inclinação, ela vai ser a variação de 2 pontos, né? A variação dos y desses 2 pontos sobre a variação em x. Então, se eu tiver informação sobre 2 pontos, eu consigo traçar uma reta e eu consigo definir qual é a inclinação dela. E depois eu consigo determinar completamente qual é a equação da reta que passa ali por aqueles 2 pontos. Então, para encontrar aqui a inclinação, eu preciso fazer a variação em y sobre a variação em x. Aqui a gente está colocando ó, y2 menos y1. A variação ela vai ser essa diferença, né, entre valores de y sobre valores de x. Essa inclinação, né, ou essa declividade, ela está fornecendo para a gente essa relação de quanto y varia em relação a x. Isso vai ser um conceito importante quando a gente for definir derivada. Derivada mede justamente isso, essa taxa de variação de uma variável em relação à outra, tá? Então, nesse momento, a inclinação ou declividade, ela está fazendo esse papel de medir essa relação, essa variação, né, de y em relação a x. Então, aqui, novamente, a gente colocando e agora começando a identificar o que seriam essas variações em x e o que seriam as variações em y, tá? Observem aqui, a gente está com o desenho de uma reta. Estou marcando aqui um ponto. Estou marcando esse ponto aqui, vou chamar o ponto P1. E aqui estou marcando um outro ponto, P2. O P1, o ponto 1, ele tem essas informações aqui. Quem é o valor do x dele, quem é o valor do y dele. É o x1, y1. E o ponto 2 tem as informações x2 e y2. Tá? Então, para a gente achar a inclinação dessa reta, eu vou fazer a variação em y sobre a variação em x, desses 2 pontos. Então, dá essa expressão aqui, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Feito isso, a gente conseguir identificar quem seria aquela inclinação, antes da gente partir para, de fato, encontrar quem seria a equação daquela reta ou de qualquer outra reta, a gente pode observar alguns tipos especiais de retas. Né? A gente tem a reta vertical. A reta vertical, o gráfico dela é esse aqui, que está colocado. Observe que ela é uma reta que é paralela a esse eixo dos y. Então, exatamente aqui, como se fosse uma cópia desse eixo, né? Paralelo. Ela está paralelamente, né? Disposta em relação a esse eixo dos y. Para esse tipo de reta, a gente não consegue definir quem é a inclinação dela, tá? A equação da reta vai ser x igual a um valor constante. A gente podia até colocar x igual a b. Esse azinho aqui seria esse valor aqui.
para a gente definir dessa forma que está aqui essa equação, seria equivalente a dizer que nesse ponto aqui, x vale a, tá? Então, em x do a, eu tenho essa reta vertical. Quando a gente está pensando na reta que é paralela ao eixo do x, a gente tem uma reta que a gente chama horizontal. E aí, essa reta horizontal, a equação dela é y igual a b. Onde é que eu consigo localizar o b? O b seria esse valor aqui, onde ele corta aqui o eixo dos y. E nesse caso, a gente observa que a inclinação é zero, né? Porque lembrando que o formato seria esse aqui. Y é igual a mx mais b. Se eu não tenho essa parcela, é porque o mzinho é zero aqui, tá? A inclinação é nula. Outra forma, que aí é a forma mais comum que a gente vai observar, a forma geral da equação da reta, é aquela que a gente apresentou inicialmente, y é igual a mx mais b, onde esse m é a inclinação ou declividade, e esse bzinho, ele vai representar o ponto onde a minha reta corta o eixo dos y, tá? Então, bzinho a gente identifica rapidamente aqui pelo gráfico, seria esse valor aqui. E o m vai determinar essa inclinação. Se esse m for positivo, a gente tem o formato do gráfico semelhante a esse que está colocado aqui, tá? Então, para m positivo, a gente teria esse desenho aqui. Vamos anotar aqui. Se a gente tem, ó, y igual a mx mais b, e o m é maior do que zero, o gráfico seria semelhante a esse que a gente acabou de fazer. Inclinação positiva e corta aqui o eixo em B. Se a gente tiver y igual a mx mais b, mas o m é negativo, e o b continua positivo ainda, tá? Então, ele seria assim. Os eixos. E a gente poderia ainda montar mais algumas configurações, né, de reta, levando em consideração isso. Se o m é positivo, se a inclinação é positiva, ou se ela é negativa, tá? Como o gráficozinho aqui embaixo. A inclinação, nesse caso aqui, é positiva e o valor do B também é positivo, por isso que a gente está desenhando aqui. A gente poderia ter inclinação positiva mais o Bzinho negativo. Como é que ficaria? A minha canetinha aqui. A gente podia ter uma configuração desse tipo aqui. O Bzinho passando por aqui, ó, abaixo do eixo do X, sendo um valor negativo, tá? E para cá, de maneira semelhante, a gente podia ter a configuração de ter inclinação negativa e o B negativo. Então, seria uma situação desse tipo aqui. Então, a gente tem essas 4 possibilidades para desenhar o gráfico de uma função linear, né? O gráfico de uma reta, de uma forma mais geral, tá? Fora os casos especiais que a gente já apontou, de reta vertical e de reta horizontal. Quando a gente vai escrever, né, a equação da reta, a gente pode encontrar nomenclaturas diferentes para dizer como é que a minha reta está expressa, tá? O que importa é a gente pensar o seguinte: eu olhar para a equação, eu consigo identificar como funciona aquela equação da reta, como é a inclinação dela, ela é positiva ou é negativa? Onde é que ela está cortando o eixo dos y? Então, eu preciso ter essa rápida identificação quando eu observo a equação de uma reta. Então, uma das formas da gente expressar, né, a equação da reta é através do que a gente chama de forma declividade e interseção.
Quando a gente tem esse formato aqui, a gente está dizendo qual é a inclinação, né, ou declividade, e qual é a interseção com o eixo dos y. Quando a gente tem, por exemplo, a equação y é igual a 3x mais 2. Esse 2 aqui, ele vai representar para a gente o nosso Bzinho, né? Isso aqui seria equivalente ao meu B. E esse 3 vai representar a minha inclinação. Então, essa reta, ó, ela intercepta o eixo dos y em 2, esse é o valor do B, e ela tem inclinação positiva. E 3 igual a 3. Já essa reta aqui, y igual a menos x menos 3, a gente identifica que isso aqui vai ser o valor do B, agora é um número negativo. E aqui a inclinação, ó, é menos 1, um valor negativo, tá? Então, aqui, ó, corte tem menos 3 e tem inclinação negativa de 1. Ou então, a gente pode dizer que a inclinação é menos 1, tá? Então, vamos começar a esboçar como é que seria para a gente encontrar algumas informações quando a gente tem sendo fornecido 2 pontos, ou quando a gente tem informação, como é que se comporta a inclinação da reta. Então, com algumas dessas informações, a gente consegue montar equações de retas, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro exercício para a gente encontrar a equação da reta, que passa pelos pontos 4, 3 e 5, 8, e esboçar como é que seria o gráfico. Deixa eu só anotar aqui, porque eu estou sem... Quando eu mudar para o quadro, eu não vou conseguir visualizar, tá? Então, vamos fazer esse primeiro, depois a gente volta para observar o segundo exercício. Então, aqui, a gente tem 2 pontos, tá? Então, aqui a gente está... a data de hoje é 7, né, de novembro. Então, eu tenho para o exercício 1, 2 pontos, né? O ponto 4, 3 e um outro ponto 5, 8. Então, esse aqui é um ponto, vou chamar de P1, e aqui vou chamar de P2. A gente pode tentar observar inicialmente como é que esses pontos estão dispostos no plano XY, tá? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu tento esboçar aqui quem seriam, né, os meus eixos. Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y. No primeiro ponto, ele tem, ó, o valor do X dele é 4. Aqui, 1, 3, 4. E o valor do Y correspondente é 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. A gente faz o cruzamento dessas duas informações para poder marcar quem seria o ponto P1. O ponto P2, né, o valor do X dele é 5, então, logo depois, mas o Y dele é 8, então aqui está em 3, então é mais do que o dobro aqui, né? Vamos subir um pouquinho mais aqui. Então, vamos pegar o 8 por aqui, assim, mais ou menos. Aqui, esse 8 com 5. Então, a gente teria esse ponto 2 aqui. E a minha ideia é ter uma reta que vai passar por esses 2 pontos. Então, a minha reta, ela vai ter que estar por aqui, assim. Tentar melhorar aqui essa reta. Tentar ligar por aqui, ver se ele funciona como funciona. Pronto, com a cor vermelha. Então, seria uma reta que
necessariamente passe por esses dois pontos. Vai parar por aí? Não. A gente vai fazer o comportamento se estender, né? Marcar aqui com um lápis. Então, a gente vai fazer para cá e para cá. E olhar o comportamento dela como um todo, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui para liberar a entrada de alguém. Não tem. Acho que alguém tentou entrar e desistiu. Então, seria isso, tá? Como é que eu faço para encontrar isso aí, tá? Então, o problema, ele pede para a gente encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos e esboçar o gráfico, tá? Vê só, para a gente conseguir encontrar quem seria a equação completa, a gente vai precisar avançar um pouquinho mais, tá? Que eu acho que está um pouquinho mais para frente. O que a gente tem aqui, a gente consegue já tirar algumas informações. Vê só. Eu tenho a informação de dois pontos, então eu consigo achar quem é a inclinação dessa reta. Pelo esboço que eu estou fazendo ali, parece que a inclinação é positiva, tá? Mas vamos confirmar. Quem seria o M aqui? M é a variação em Y sobre variação em X. Quem vai ser a variação em Y, tá? Então, vou pegar ó, o valor de Y desse ponto menos o valor de Y desse ponto. Então, o valor de Y do ponto 2 é 8. Vai ficar 8 menos o valor do Y desse ponto aqui é 3. Sobre a variação em X. 5 menos 4. Então, aqui vai ser 5 sobre 1. O M é igual a 5. Para achar a equação da reta, eu tenho ó, y é igual a mx mais b. Por enquanto, eu sei que existe esse formato. Esse m aqui eu já determinei, ele é 5. Então, y é igual a 5x mais b. E eu preciso achar quem é esse b. O b, ele seria o valor onde a gente tem o encontro, né, do gráfico com o eixo dos y. Só que o que acontece? Com os dois pontos que eu tenho, eu não sei ainda exatamente quem é esse B. Nenhum deles coincidiu, né, de estar passando por aqui. Então, vou precisar de outra estratégia para poder determinar quem seria esse B, tá? Aí a gente vai apresentar como é que a gente encontra. Observem que se a gente fosse pelo esboço inicial, a tendência é que a gente fosse encontrar esse eixo dos Y lá embaixo, né? Então, se a gente fosse estendendo esse comportamento até cruzar com o eixo, ia ser aqui na parte negativa dos Y, tá? É bom observar se isso se conforma. Então, a gente tem uma noção de como é o comportamento, mas aí a gente consegue verificar de fato como ele ocorre, encontrando a equação completa, tá? Então, para a gente encontrar a equação completa, eu vou avançar um pouquinho aqui no quadro branco, no slide tá também, tá? Como faz isso aqui, tem outros exercícios também. Então, a gente vai usar esse aqui, ó. Para a gente encontrar a equação da reta, tendo a inclinação e pelo menos um ponto. Se eu tiver dois, Alessandra, melhor ainda, né? Nesse caso aqui, a gente tem dois pontos. A gente vai usar esses dois pontos, usou, né, esses dois pontos para achar a inclinação. E agora a gente vai escolher um desses dois pontos para poder montar a equação da reta, tá? Então, vê só, a equação vai ser y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Onde? Eita, x0 e y0 vai ser outro ponto? Não, calma, tá? Onde x0 e y0 é um ponto da reta. Qualquer um, ponto da reta, tá? No nosso problema, a gente tem... Eita.
dois pontos aqui, né? Que são os pontos 4, 3. E o outro, 5, 8. A gente já sabe que é a inclinação. E aí a gente agora vai escolher y0 e y0, ou vai ser esse primeiro ponto, ou vai ser esse daqui. Então, a gente pode escolher qualquer um. A gente pode escolher, por exemplo, o primeiro, tá? Então, seja x0, y0, 4, 3. Vejam, minha gente, quando a gente chama o ponto, tá? Nesse caso aqui, de x0 e y0, é para indicar que pode ser qualquer ponto, tá? Vejam que antes, quando a gente estava determinando quem era a inclinação da reta, a gente chamou, né, as coordenadas dos pontos de x1, y1, e para o outro ponto a gente chamou de x2 e y2. A gente já poderia ali, naquele momento inicial, ter chamado as coordenadas de x0, y0 e do outro de x1 e y1, tá? É só para tentar aqui. Agora eu estou chamando esse ponto, que antes eu tinha chamado de x1 e y1, estou chamando ele como sendo meu ponto x0 e y0, que é o ponto que eu vou usar para encontrar a equação da reta, tá? Mas é irrelevante, que a gente poderia, ao invés de estar chamando x0 e y0, a gente poderia estar chamando x1 e y1. A gente poderia estar chamando x2 e y2. O fato é que não nomeei da mesma forma para a gente não ficar achando que se eu chamar de y1 e x1, eu tenho que obrigatoriamente pegar o ponto que eu chamei lá de x1 e y1, tá? Então, aqui não, aqui pode ser qualquer um dos pontos. Então, a gente está optando por escolher o ponto 4 ou 3. Então, o que eu faço é, substituo aqui na equação geral, tá? Então, vai ficar y menos o valor de y0, o valor de y0 é 3, é igual à inclinação, que é 5, x menos o valor de x0, que é 4. Então, y menos 3 é igual a 5x menos 20. E aí, o que é que eu faço agora para concluir? Eu isolo o y aqui desse lado. Então, y vai ser 5x menos 20. O menos 3 passa para o outro lado somando. Então, eu tenho que y é igual a 5x menos 17. E essa vai ser a equação da reta que passa ali por esses dois pontos, o ponto 4, 3 e o ponto 5, 8. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Vou seguir, tá? Para cá, no exercício 2. Dada a equação y igual a 4x menos 3, responda. Se x cresce uma unidade, qual a mudança que vai acontecer em y? Depois, se x decresce 2 unidades, qual é a mudança correspondente em y, tá? Então, vamos observar aqui. A equação da reta agora é uma equação diferente, né? Y, a gente já tem, o problema, na verdade, é todo diferente, né? A gente tem já a equação da reta, é 4x menos 3. E a gente quer fazer variações, né, em uma das variáveis e observar o que acontece na outra, né? Então, vamos lá. Primeiro, fazer x crescer uma unidade e depois x decrescer 2 unidades. Então, vamos lá. Para o 4. Aqui no exercício 2, a equação que a gente tem é y é igual a 4x menos 3. Aí pergunta, se x aumenta, né? Uma unidade. Qual a mudança em y? Como é que a gente observa isso, tá? A gente tem aqui, ó, y é 4x menos 3.
Lembra que a gente comentou quem é a inclinação da reta, né? O Mzinho. Ele fornece para a gente a variação em Y sobre a variação em X. Quem é meu M aqui para essa equação? Se a gente observar aqui essa equação, né, ela tem esse formato. Y é igual a mx mais b. Então, se a gente fizer uma identificação rápida, quem vai ser o m dessa equação aqui? É 4. Quem vai ser o b dessa equação aqui? É menos 3, tá? Então, agora, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o x aumentar uma unidade. Ou seja, estou variando o x em uma unidade. Se o x for 4, eu faço ele aumentar para 5. Ou seja, eu estou fazendo uma variação em x de uma unidade, ok? Se a gente faz essa variação de uma unidade, qual vai ser a variação em y? Se a gente observar essa relação aqui, a gente pode dizer informação sobre isso, tá? Eu tenho aqui que eu quero descobrir agora variações em y. Para observar a variação em y, isso aqui vai ser m vezes a variação em x. Se eu vou fazer somente a variação de uma unidade, então esse ΔX aqui vai ser igual a 1. E meu M? Meu M foi dado, tá? O M é igual a 4. Então, se eu tenho a variação de uma unidade em X, a variação em Y vai ser 4 vezes 1. Então, meu ΔY vai ser igual a 4. Variar uma unidade faz com que o Y aumente 4 unidades. Então, variação de 4. Porque lembrem, tá? Essa variação sempre é um ponto final menos um ponto inicial. Então, o ponto que vem depois, ele está 4 unidades a mais do que o ponto inicial, tá? No outro momento, ele pede se x diminui 2 unidades. Qual a mudança em y? É semelhante, tá, o raciocínio. A gente parte da mesma lógica. A gente quer observar a variação em y, sabendo qual foi a variação em x. Então, vou observar ΔY vai ser m vezes ΔX. Vê só, aqui ele está dizendo que o x diminui 2 unidades. Então, veja, pensa o seguinte, o x era 2, o x passou a ser 0, tá? Então, ele estava aqui com um x maior e a gente fez uma redução do valor, tá? Reduziu quanto? 2 unidades. Então, essa variação em x, ela vai representar isso. Então, meu ΔX agora ele vai ser negativo, vai ser menos 2. Então, ΔY vai ser o m, que é 4, né? Vamos colocar logo aqui, tá com menos espaço. Vai ser 4. E a variação em y? A variação precisa indicar essa diminuição, tá? Então, a variação vai ser menos 2. Então, ΔY vai ser menos 8. Então, quando a gente reduz 2 unidades em x, isso faz com que a gente tenha uma redução de 8 unidades em y, ok? Então, é condizente aqui com o valor desse m, tá? Então, as variações, elas são proporcionais ao valor da inclinação da reta que a gente está trabalhando. Pergunta. Vamos observar esse exemplo agora, contextualizado. A gente tem um exemplo de custo de fabricação. Então, é dito o seguinte, o custo total de fabricação de um produto, ele é composto por um custo fixo de 5 mil, e um custo variável de 60 por unidade. Expresse o custo total em função do número de unidades produzidas e desenhe o gráfico associado.
depois determine qual é o custo de se produzir 20 unidades. Então, primeiro a gente vai tentar, né, criar com a equação que define esse custo, vai desenhar o gráfico e vai depois calcular o custo associado à produção de 20 unidades. Então, aqui a gente tem o custo fixo de 5.000 e o custo variável é 60 por unidade. Depois aqui é o custo de 20. Então, vamos lá para o quadro. Então, agora no problema do custo, né? A gente vai observar, né, no curso de contábeis que vira e mexe vocês vão estar observando funções relativas a custo. Tá? Uma definição bem inicial para custo é lembrar que a gente sempre vai ter uma parcela que é fixa e outra parcela que é variável. No custo fixo, a gente embute tudo aquilo que não depende necessariamente da produção. Então, se a gente pensar na energia, se a gente pensar na energia, tem até um componente que pode estar associado, né, com a produção. A gente pode aumentar a produção, isso pode aumentar a energia. Mas se a gente pensar, por exemplo, no aluguel do espaço, o aluguel do espaço é um custo fixo, né? Então, tudo que for de custo fixo, a gente vai colocar aqui na parcela do custo fixo. E o custo variável é o custo que está diretamente relacionado, né, com a minha produção. Depende da quantidade que eu produzo. Então, quando a gente está pensando em custo fixo, não vai depender de nenhuma produção que eu tenha. Independente se eu estou produzindo 0, se eu estou produzindo 10.000 unidades, eu vou ter um custo fixo aí para levar em consideração. Já o custo variável, a gente precisa colocar essa dependência da produção, né? Então, a gente tem a informação que existe um custo variável de 60 por unidade. Então, pense o seguinte, cada unidade que eu produzo, eu tenho um custo de 60. Se eu produzir 2 unidades, 60 vezes 2. Se eu produzir 10 unidades, 60 vezes 10, e assim por diante, tá? Então, se a gente disser que o custo variável depende dessa quantidade produzida, e a gente disser que a quantidade produzida vai ser Q, eu vou começar a nomear meu custo em termos dessa variável Q agora. Então, para essa parte aqui do custo variável, o que é que eu tenho? Eu tenho que cada unidade que eu produzo, eu tenho um custo de 60. Então, como eu vou representar essa parte? Vai ser 60 vezes Q. E a parcela do custo fixo? O problema fala, tá? Aqui tem um custo fixo de 5.000. Então, aqui no custo fixo, eu vou colocar o valor que ele assume. Então, o custo fixo é de 5.000. Então, a equação do custo que eu vou ter é o custo total, ele é igual a 5.000 mais 60 vezes Q. E aí, vejam que essa é a equação do custo. E a equação que foi construída, ela tem o formato de uma equação linear. O gráfico vai representar uma reta, tá? Como assim, Alessandra? A gente pode comparar, né? Se a gente escrever aqui, lembrar como é que é o formato da equação. Y é igual a mx mais b. Se a gente fosse fazer a associação com essa expressão aqui, ó, a gente só deslocou um pouquinho, né? O b, ele não depende da variável x. Então, meu b aqui seria 5.000. E meu m aqui é a inclinação, né, dessa reta. O m é um fator que está multiplicando a variável do problema. Né? Então, a variável do problema é Q, então m seria 60. Então, de fato, isso aqui é uma equação de uma reta, a gente conseguiu identificar os parâmetros, e aí a gente consegue esboçar, tá?
a gente vê que o Bzinho vale 5.000, ou seja, vai cortar o eixo dos Y em 5.000. Então, vou marcar aqui 5.000. O gráfico passa por aqui. E como é que é a inclinação dessa reta? Uma reta crescente, com inclinação positiva ou negativa? Quando a gente observa para cá, positiva, né? Então, ela vai crescer nesse sentido. Então, aqui, atentar que agora o meu x, agora quem é? Aqui. E no lugar do y, eu estou trabalhando com a variável c. Tá? Então, esse seria o esboço do gráfico do meu problema. Preciso, para concluir a questão, calcular quem é o custo quando eu tenho a necessidade de produzir 20 unidades. Então, o que a gente vai fazer? O custo de produzir 20, ele vai ser 5.000 mais 60 vezes 20. Calcular aqui. 60 vezes 20. Vezes mais 5.000. R$7.200. Então, o custo de produzir 20 unidades, 7.200. Dê uma olhada, veja se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente poder seguir. Isso aqui acabou. Acho que repetiu os lados aqui. Vou lá para cá. Ops. Alguém entrou e saiu de novo. Alguém escreveu no chat? Oi, pode falar, Kaline. Professora, nessa última questão, o custo foi 5.000 mais 60 vezes 20, é isso? Isso. Calculei errado, foi? 60 vezes 20. 6.200? 60 vezes 20. Aí dá 1.200 mais 5.000, né? Isso. Foi meio errado. 6.200. Isso, obrigada. Deixa eu corrigir. Ops, para cá. Vamos corrigir aqui. 6.200 aqui. Ué, não quer pagar mais não? Agora foi. 6.200. Ok, obrigada, Caio. Vamos vir aqui para cá. A gente tem ainda um outro problema, tá? Bem interessante, problema de depreciação linear. Que aí eu vou resolver já no finalzinho da aula. Deixa eu só comentar com vocês sobre outros tipos de funções que a gente vai abordar, principalmente a parte do encontro assíncrono, né? O encontro não síncrono. Que eu vou explorar os outros tipos de funções, tá? Vou apresentar aqui para vocês, mas a gente vai colocar mais aplicações no próximo encontro. A gente tem funções super importantes que a gente vai trabalhar também, que são funções que a gente chama de funções polinomiais. As mais comuns que a gente normalmente tem contato lá no ensino médio são as funções, por exemplo, do segundo grau, funções quadráticas. Inclusive, coloquei aqui até um destaque para a gente lembrar, por exemplo, como é que a gente consegue encontrar as raízes de uma equação usando lá a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a gente, nesse momento inicial, quando a gente revisita essas funções, a gente precisa ter, né, esse lembrar, esse olhar
para essas funções que a gente já trabalhava, tá? Então, funções polinomiais, elas não são apenas as funções de segundo grau, tá? São qualquer função que ela tem essa característica de ter um polinômio na sua expressão. Então, esses aqui, ó, são exemplos de funções polinomiais. Esse aqui, 3x² mais 2, x à quinta menos 5. O polinômio, ele vai ter esse formato aqui geral. É uma constante, que a gente está chamando aqui de A0, vezes x elevado a n, mais outra constante, vezes x elevado a n menos 1, e assim por diante. O que a gente tem, então, uma função polinomial é a soma ou diferença, né, de vários termos que envolvem potências de x. Então, a gente pode ter funções polinomiais, onde a gente tem todos os termos lá do polinômio. Então, se ele é de grau 2, a gente tem lá a variável x com grau 2, com grau 1, com grau 0. Ou a gente pode ter funções polinomiais quando a gente tem a variável x com grau 5, mas não tem nem com grau 4, nem grau 3, nem grau 2, nem grau 1, mas tem grau 0, constante, tá? Então, tudo isso aqui são funções polinomiais. E de destaque aqui, a gente precisa lembrar como é que funciona a função do segundo grau, tá? Com as primeiras aplicações. Funções racionais são funções que envolvem, né, o quociente, a relação entre dois polinômios, o quociente entre dois polinômios. Sempre que a gente tiver essa relação de divisão de quociente, a gente tem uma função racional. Esse tipo de função a gente precisa ter especial atenção, porque a gente não tem divisão por zero, então a função que aparece aqui no denominador, a gente não pode permitir, né, que ela assuma um valor igual a zero, tá? Então, a gente tem que ter atenção com relação a isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de funções racionais. Aqui eu tenho o quociente, né, de duas funções polinomiais. Aqui, ó, x com x mais 1, também dois polinômios, né? Mas as funções racionais, a gente poderia ter outras formas de funções aí nessa relação de quociente, tá? As funções potências, que a gente se depara, quando a gente olha termos de polinômio também, a gente tem lá potências de x. A função potência, nesse caso, ela se diferencia, né, da função polinomial, porque aqui a gente tem essa relação, essa dependência direta entre o y e a potência de x com um único termo. A gente não tem mais termos combinados ali, como a gente tem na polinomial. Então, a função potência, ela tem esse formato, é x elevado a um expoente qualquer. A gente está chamando esse expoente aqui de n, ou de r, perdão. Então, seriam exemplos de função de potência. Função, por exemplo, raiz de x, que é equivalente à função x elevado a meio. Ou a função x elevado a menos 1, que a gente também pode escrever como sendo a função 1 sobre x. Essa função aqui é uma função raiz, essa aqui é uma função recíproca, e essa função aqui é uma função quadrática, né? A potência aqui é de grau 2. Então, esses são exemplos de funções potência. Essa figura que está colocada aqui, ela é uma figura lá do livro do Stewart, vou acrescentar aqui a fonte, é do livro do Stewart, e ele mostra como é que seria o gráfico de funções potência, pensando em vários graus de potência, né? Então, aqui, ó, grau 1 é uma função linear, grau 2, né, uma parábolazinha simples centrada aqui, que a gente conhece, y igual a x ao cubo, y igual a x à quarta, e aqui y igual a x à quinta. Aqui a gente consegue destacar que funções, ó, de grau 2, grau 4, apresentam um comportamento semelhante. O formato é muito parecido. Isso a gente sempre vai encontrar, né, com potências de grau par. Essas funções, elas são funções que a gente chama funções pares. Tá? Então, elas sempre vão ter esse comportamento aqui. Já as funções y igual a x ao cubo, y igual a x à quinta, são funções que a gente chama de funções ímpares. Observe que o formato também é muito parecido, né? Da x3 com a x5, tá? Mas a gente classifica esse grupo aqui de funções de maneira diferente, né?
Então, x2 e x4 a gente classifica como função par. x3, x5 a gente classifica como função ímpar. As funções pares, elas têm a característica de que, se eu pegar um valor de x positivo e o simétrico dele, eu vou encontrar o mesmo valor para y, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar x igual a 1 aqui, eu vou encontrar quem é o valor correspondente do y, é 1. Se eu pegar o simétrico de 1, que é menos 1, eu calcular o valor do y correspondente dele, também vai dar 1. Isso acontece em x ao quadrado, acontece com x ao quarto, porque são funções pares. Já que para as funções ímpares, o que acontece? Se eu pegar um ponto aqui, x igual a 1, calculo o y dele. Se eu pegar o simétrico de 1, que seria menos 1, o valor do y vai ser simétrico a esse valor aqui. Então, o f de menos 1, ele vai estar aqui em menos 1. Tá? Isso ocorre para x igual a cubo e x igual a quinta, tá? Então, essas são funções importantes, tá? Então, deixa eu só ver aqui o horário. Para concluir, vamos observar essa aplicação aqui. A gente inicia nela, se não for possível a gente concluir, a gente produz um vídeo da solução restante dela, tá? Aqui, na verdade, a gente tem dois probleminhas. Tem um que está feito de uma forma geral, né, proposto de uma forma geral, sem a gente especificar valores numéricos, e o segundo probleminha que está aqui a partir do suponha, a gente tem a mesma aplicação de depreciação linear, só que agora a gente já fornece algumas informações, vou dizer reais, tá? A gente já diz quanto é que é o valor inicial do equipamento, dá algumas informações com relação a esse tempo de depreciação. Para cá a gente põe tudo de forma bem genérica, tá? Mas a gente consegue resolver as duas situações. Veja o seguinte, a gente tem nesse problema de aplicação de depreciação linear que o valor de certo ativo ou de certo produto, ele é calculado depreciando linearmente o valor original do bem ao longo de determinado período. Suponha que um bem com um valor inicial de V reais seja depreciado linearmente durante um período de N anos. E ao final desse período tem um valor residual de S reais. Expresse o valor nominal B do ativo T anos após o início da depreciação, como uma função linear de T. E aí é dada uma sugestão. Observe que B é igual a V quando eu estou no tempo inicial, T igual a 0, e B igual a S quando T igual a N. Veja, essa sugestão que ele dá traduz, né, as informações que foram apresentadas inicialmente e dá esse pontapé, esse start para que a gente consiga, de fato, encontrar quem é essa equação, tá? E encontrar o esboço dessa situação também, tá? Ele não solicitou, acredito, para a gente esboçar. Pede só para a gente fazer a equação, tá? Então, a gente vai construir a equação que define isso aí, tá? A depreciação. Vamos levar essas informações para lá, para o quadro. Vamos esboçar também para poder a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor, tá? Então, aqui, aplicação de depreciação linear. Então, a gente tem o seguinte. No momento inicial, a gente tem que o bem vale V. Após N anos, o bem vale S. Vou acrescentar aqui. O bem vale V. E depois que a gente passou N anos, ele vale S, tá? Que é o valor residual. Volta para cá a informação.
O valor nominal de certos ativos é calculado para esse ano. O valor nominal do bem, suponha que um bem com valor inicial igual a V reais, tá? Deseja ser depreciado linearmente durante o período de N anos. E ao final desse período, tem um valor residual de S. Então, passou-se N anos, o valor do bem agora é S. Como é que seria essa situação aqui graficamente, tá? Eu estou olhando aqui a variável independente como sendo o tempo. Está passando o tempo e está acontecendo alguma coisa com o meu valor. Quem vai ser minha variável y aí? Tá? Ele pede para a gente descrever aqui, ó, expresse o valor nominal, tá? Então, a minha variável y vai representar esse b aqui, que é o valor nominal. Então, b, valor nominal. Seria equivalente ao y da gente. Eu tenho que, no momento inicial, quanto é que meu bem vale? V. Então, vou aqui, ó. Quando t igual a zero, eu estou nesse eixo aqui. Nesse instante, o meu valor nominal, ele é igual a V. Depois que passam N anos, então vou passar um tempo aqui. Vou dizer que esse tempo aqui é N, né? Daqui até aqui percorreu N anos. Nesse instante, o meu bem, ele não está zerado. Ele ainda tem um valor lá residual, que a gente chama. Ele vale S. Vou marcar aqui, ó. E aí vejam que é dito, né, que existe uma depreciação linear. Então, de fato, a gente começa a visualizar isso. No momento inicial, ele tem lá um valor V que está lá em cima. Depois, ele vai assumir esse valor residual, né? Por quê? Porque ele vai depreciar, ele vai diminuir com o passar do tempo. Então, o comportamento ele vai ser mais ou menos esse aqui, tá? Ora, se está acontecendo um comportamento de ter possibilidade de representar isso através de uma reta, eu consigo encontrar quem é a equação dessa reta a partir das informações que estão sendo dadas aí. Quais são as informações que me deram? Me deram a informação de 2 pontos. Quais são os 2 pontos? O primeiro ponto que a gente pode pensar aqui, ó, é esse ponto inicial. Qual o valor do x dele? Como eu estou tratando o x como uma variável t, qual é o tempo inicial aqui? É zero. Então, o valor do t é zero. E qual é o valor do b aqui correspondente? É v. Um outro ponto importante é esse ponto aqui. Nesse ponto 2, quais são as informações que eu tenho? Qual o valor do x correspondente dele? Ou qual é o t correspondente dele? N. E qual o valor do y correspondente? Ou seja, qual o valor do valor nominal desse bem aqui? Vale S. Então, tenho essa informação dos 2 pontos. Eu vou conseguir encontrar quem é M e depois encontrar a reta. Usando aquela relação que y menos y0 é igual a m, x menos x0. Então, primeiro eu vou determinar quem é m. M seria, se a gente estivesse trabalhando com x e y, tá? Variação em y sobre variação em x. Só que quem é a variável agora que representa o y para mim? B. Então, vou ter variação em B sobre a variação em T, que é a minha variável independente. Então, vou pegar essas duas informações, tá? Vou fazer a variação do ponto 2 menos a variação do ponto 1. Ponto 2 é meu ponto final, ponto 1 é meu ponto inicial. Então, aqui eu vou fazer, ó, quem é as informações de B2 menos B1, T2 menos T1. Então, aqui, para esse ponto aqui, qual o valor do y, ou qual o valor do b correspondente dele? A gente sabe que é S. Então, é S menos. Quem é o valor do b correspondente a esse primeiro ponto? O b correspondente é Φ. Sobre
menos zero. Então, a inclinação da minha reta vai ser S menos V sobre N. Isso aqui é a inclinação da reta. E agora eu consigo encontrar quem é essa equação, tá? Escolhendo um dos dois pontos. Então, vamos para a página seguinte aqui. Então, repetindo aqui, y menos y0 é m, x menos x0. Acabei de achar que o m vale quanto? Ops. M vale S menos V sobre N. Tá? Vou escolher um dos dois pontos para ser o x0 e y0, tá? x0 e y0. Posso escolher qualquer um dos dois. Pode pegar o P1, né? Que tem um terminho zero aqui. Vamos pegar o P1, que é 0V. Por escolha, tá? Vocês podem fazer como exercício, escolher o outro ponto, para observar que a gente vai chegar na mesma conclusão. Então, aqui a gente vai substituir, ó, y menos, quem é o y0? É V, é igual ao M, que é S menos V sobre N, x menos o x0, que é 0. Então, eu tenho que y menos V vai ser essa relação, S menos V sobre N, que multiplica x, tá? Aqui vai zerar, né? E o y, por fim, vai ser S menos V sobre N vezes x mais V. E aí, vejam, vamos fazer a relação agora para a gente concluir. Se eu tivesse y igual a mx mais b, onde esse b aqui é o termo onde corta o eixo, vê que a expressão que a gente chegou, ela é condizente, né? Esse termo aqui é exatamente o termo onde ela está cortando o eixo do x, o eixo dos y, tá? Do y correspondente, que seria o eixo dos b's, do valor nominal. E aqui é a minha inclinação. Aqui a gente está visualizando que essa inclinação é negativa. Como é que eu consigo checar que isso aqui é negativa, essa inclinação, tá? Essa parcela que está multiplicando x vai dar negativo. É só a gente observar o seguinte, ó. Eu vou só mudar aqui o tamanho para N maiúsculo, né? Para ficar alinhado com o que a gente tá, que é um N maiúsculo, né? Que a gente colocou na outra página, tá? Para não achar que a gente está mudando, para a gente não se confundir, tá? É o mesmo N que está na página anterior. Como é que eu sei que essa parcela aqui vai ser negativa? É só a gente lembrar, N é um valor positivo, né? Esse tamanho aqui. E aqui, ó, eu tenho S menos V. Então, se a gente olhar para o gráfico, o valor de S é menor do que V. Então, essa diferença aqui vai ser um número negativo, tá? Então, essa expressão aqui seria a expressão se as minhas variáveis fossem x e y, tá? Agora, veja, no meu problema, eu estou trabalhando com y e com x? Não. Quem é a variável que eu estou trabalhando como sendo a variável dependente? É a variável b. Então, aqui, ó, onde tem b, onde tem y, eu vou pensar na variável b grande, tá? O y0 seria equivalente a um valor de b0, né? Onde tem x, eu estou trabalhando com que variável? A variável t. E onde tem t0, isso aqui seria... Onde tem x0, isso aqui seria equivalente a t1 t0, tá? Então, a gente faz essa adaptação, tá? Das informações. Aqui a gente já substituiu, né? Nos pontos, a substituição já está ok. O que a gente vai fazer agora é onde tem y. Qual é a variável, na verdade? É a variável b grande. Onde tem x, qual é a variável que a gente vai ter? A variável t. Então, a minha equação vai ser b é igual a S menos V sobre N vezes T mais V. A minha
equação, ela está dependendo de que variável? A minha equação, né, do valor nominal, está dependendo de quem? Do tempo. Tá? A variável dependente aqui é tempo. Então, poderia escrever também que B de T é igual a S menos V sobre N vezes T mais V. Então, essa é a equação que define como é que se comporta o valor nominal do meu bem. Para concluir, essa aplicação que a gente tem aqui informa os valores numéricos daquela equação que a gente acabou de achar. Suponha que um ativo de 50 mil em equipamentos seja depreciado linearmente num período de 5 anos e que o valor residual seja de 18 mil. Tá? Então, ele começa com 50 mil e depois de 5 anos ele está valendo 18. A gente tem que observar essas relações e depois responder qual vai ser o valor nominal do equipamento após 3 anos, tá? Então, com essas informações numéricas, o valor inicial é 50 mil. Eu depreciei ao longo de 5 anos. Quando eu depreciei ao longo de 5 anos, eu encontrei um valor igual a 18 mil, tá? Qual é a equação que define essa situação? Depois que a gente encontrar, a gente calcula qual é o valor nominal após 3 anos, tá? Deixa eu colocar aqui 50 mil. 5 anos e ele vai dar 18. Então, aqui a gente teria uma situação numérica, tá? Da depreciação ainda. Então, o valor inicial é 50 mil, então ele parte daqui de 50 mil. E o valor residual após 5 anos está em 18. Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais reto. Então, a situação seria essa daqui. Tá? Como é que a gente faz para encontrar? Exatamente a situação que a gente acabou de ver, só que agora a gente está com valores numéricos. A gente tem 2 pontos. Quais são os 2 pontos? O ponto 1 é o ponto 0, 50 mil. O ponto 2 é o ponto 5, 18 mil. Vou encontrar quem é a inclinação. Seria uma variação em B sobre uma variação em T. Do ponto 2, quanto é que é o B inicial, o B desse ponto aqui? É 18 mil. Menos o B desse primeiro ponto, que é 50 mil. Sobre a variação aqui nos T's. O T do segundo ponto é 5, o outro é 0. Então, quem vai ser meu M? É 50 menos 18, né? 2, 3, 32 mil. Só que eu estou fazendo 18 menos 50 mil. Então, aqui vai dar negativo, menos 32 mil, né? Sobre 5. Vou deixar assim, tá? Indicado. Não vou calcular, vou fazer a diferença. Se vocês puderem ajudando, vão calculando quanto dá aqui. Eu estou sem calculadora hoje. Quanto seria 32 dividido por 5? 32 mil dividido por 5 para ver quanto dá. Se vale a pena a gente fazer a diferença. Para a gente montar a equação, a gente faria y menos y0 é igual a m x menos x0. Mudando para as nossas variáveis, vai ficar b menos b0, m, t menos t0. A gente pode escolher qualquer um dos pontos, tá? O ponto 1 ou o ponto 2. Se a gente escolher o ponto 1, porque tem um 0 ali, para ver se ajuda a gente, né? Vai ficar b menos... Qual o valor do b aqui?
50.000. É igual a M, que é menos 32.000 sobre 5, que multiplica T menos 0. Então, a minha equação B, vou passar esse 20 para lá, esses 50.000 vou passar para lá, somando, menos 32 sobre 5 vezes T, mais 50.000. Essa é a equação que define como é que o bem está depreciando, tá? Então, vê que já é coerente com o que a gente acabou de desenhar, né? De corta o eixo dos eixos dos Bs é 50.000, tem uma inclinação negativa, que está refletida aqui. Mas o problema pede para a gente calcular qual é o valor nominal após 3 anos. Então, B igual a quanto? Quando T igual a 3. Então, o que eu vou calcular é um B de 3, né? Onde tem T, a gente vai colocar 3. Mais 50.000. Então, aqui vai ficar 32 vezes 3, 6. Vai ficar menos 96.000 sobre 5, mais 50.000. Então, a calculadorazinha aqui, a gente faz o quociente e adiciona 50.000, tá? Alguém tem calculadora para a gente fazer a continha? Ou posso deixar indicado aqui? Pronto. Cálculo aqui, menos 6.400, né? Seria ali. Vamos colocar aqui do lado, menos 6.400 vezes T mais 50.000. E nesse caso aqui seria equivalente a gente calcular. Senhora, dá 3.800. Pronto, vou anotar aqui. Seria equivalente a gente colocar menos 6.400 vezes o 3 mais 50.000. Que vai ser igual a quanto? Repete, por favor. 32.000 foi? 30.800. Joia. Obrigada. E aí, vejam, o valor que a gente encontrou, de fato, após 3 anos, ele é um valor inferior ao que a gente tinha, né? A gente partiu de 50.000. E depois que passaram-se 3 anos, a gente está com essa depreciação, fazendo com que o bem agora assuma esse valor de 30.800. E vejam que aqui, o anterior, o ponto que a gente tinha informação é quando tinha se passado 5 anos. Quando se passou 5 anos, o bem está valendo 18.000. Ele pediu um ponto intermediário, né? Ele pediu, ó, não passou 5 anos, não. Quero saber como é que estava a situação quando se passou 3 anos. Então, de fato, as informações que a gente está encontrando são informações coerentes, né? A gente encontrou um valor de nominal para o bem, quando ele está por aqui, 3, mais ou menos, por aqui. Nessa região, tá? Ele está superior a 18.000, está inferior a 50.000. Então, tudo que a gente encontrou até aqui são informações coerentes, tá? Deixa eu trocar aqui agora para vocês. Digam mais alguma pergunta, alguma dúvida. A gente vai avançar ainda essa semana um pouquinho, né? Vou colocar material lá para vocês, para a gente avançar nos outros tipos de funções, fazer mais alguns exercícios com outros tipos de funções, tá? Com as funções de segundo grau.
e com funções racionais, e a gente vai olhar algumas aplicações, ainda também usando função linear, tá? Função linear é a função, são funções mais simples que a gente trabalha, mas são funções que a gente consegue explorar muitas aplicações. Vamos ficando por aqui, então, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Obrigada, gente, boa noite. Vou parando aqui a gravação.